Oi, gente, Daniel Cardoso aqui e eu não sei o tema de hoje é com Rai. E o tema de hoje que nós estamos entrando no mês do orgulho é a pessoa LGBT no mercado de trabalho. Com as tuas vivências, o Rai é pedagogo, também como eu, e sobre as tuas vivências, como tu vê as pessoas LGBT no mercado de trabalho e seus preconceitos acerca disso? Sobre essa pergunta, né? Eu acredito que a gente precisa considerar nesse aspecto dois fatores. Quando a gente trata, né, a gente que somos homens gays assumidos no mercado de trabalho, a gente tem uma posição que é a nossa identidade pessoal e a nossa identidade profissional. E tem essa interseccionalidade entre alguns cargos e funções, né? Eu, enquanto um homem gay assumido, dentro de todos os meus marcadores sociais, de raça, de gênero, de cor, de normatividade, né? Das roupas que eu me visto, como eu me comporto. Então, eu estando num cargo de professor, digamos assim, né? Professor da primeira série, Uhum. eu sofro mais preconceito e esse estigma, né, de ter um homem e um homem gay com crianças pequenas do que Na educação básica. na educação básica, do que no cargo atual que eu estou de coordenador pedagógico. Eu senti essa diferença de que eu não preciso me preocupar com a minha sexualidade enquanto a minha função de trabalho, que era uma preocupação, né, na sala de aula. Sim. É isso. E sobre as questões dos preconceitos, né? Que a gente Uhum. sabe que existem, e sendo pessoas LGBT, a gente sente isso na pele, não de forma muito presente, eu pelo menos nunca sofri assim um preconceito muito Uhum. que eu senti na hora que foi. Obviamente depois eu fui vendo que realmente tinha sofrido. Sim. Mas a questão de que que tu falou do padrão, né? A gente sabe que pessoas LGBT, no caso a gente é homem, cis, Uhum. né? A gente sofre nessa questão, mas a gente sofre também, tem vários tipos de Sim. vivências, porque a Vivências. gente, como tu falou mesmo, Sempre parte, né, sim, de uma identidade. sim, Você é um homem gay, mas é um homem branco, né? Eu sim, sou um homem gay, mas sou um homem negro. sim, tem Aí, outras, isso. E eu acredito que as nossas vivências, né? A gente ouve falar que, eu sempre soube que eu era gay, né? Ou uhum, então, desde criança eu era assim. É porque muitas das vezes a gente não tem essa concepção enquanto criança, mas os adultos ao redor têm. sim, Então, antes da gente saber a nossa identidade, a gente já sofre homofobia, sim, né? Então, eu acredito que todas as crianças, né, nesse processo de modificação da personalidade que a gente vai crescendo, a gente vai sendo moldado, uhum, as crianças LGBTs, como a gente, sofrem muito mais com isso, sim, né? Desse moldado de como se sentar, de como se comportar. No meu caso, alguns desenhos que eu fazia não eram bem aceitos, outros sim, se eu desenhasse um carrinho, tudo bem. Mas se eu sim, desenhasse uma sereia, acendia um alerta na minha família, quando eu era criança. Então, acho que acredito que a gente, né, mais do que as crianças que são heterossexuais, sentem essa podagem na infância, sim, né, muito presente. Aí quando a gente cresce, a gente já cresce com esse receio, com esse bloqueio, que aí gera essa concepção de que a gente precisa se assumir, porque a sim, gente já parte de um retrocesso de uhum, identidade. Então, quando a gente chega nesse processo de autorreconhecimento, aí a gente tem um atraso, digamos assim, né? Enquanto muitos jovens estão entendendo sua sexualidade, já estão praticando, a gente vai entender quem somos nós, né? uhum, Como é que eu me comporto frente ao outro, como é que eu posso desejar o corpo do sim, outro, né? Que é essas concepções de poder e desejo, a gente fica restrito. Como é que eu posso desejar o corpo do outro? Como é que eu posso me comportar frente sim, ao outro, frente à sociedade? Até mesmo nosso comportamento, né? Eu vou ter muitos trejeitos, eu vou ser excluído. No mercado de trabalho, né? Fazendo para a escola, que somos pedagogos, a gente tem muito esse preconceito velado. sim, Um dos preconceitos que eu mais ouço em forma de elogio eu gosto do Raí porque ele não é espalhafatoso, ele não parece ser gay. uhum, Aí isso que eu mais escuto, né? Para as pessoas, algumas entendem como forma de elogio, porque para as pessoas é muito mais confortável não precisar lidar com a diferença do outro, né? sim, Quanto melhor o outro se encaixar na heteronormatividade,
melhor para o meu preconceito, porque eu não preciso me desconstruir para não entender o lado do outro. A questão do padrão binário, na verdade, né? As pessoas Isso. usam, as pessoas, os homens gays usam roupas mais consideradas masculinas, são mais aceitos, e as Com pessoas que certeza. usam roupas femininas, no caso, eu uso roupa que mais tá ligada ao padrão feminino, assim, né, que a gente ouve. Sim. Aí sente esse preconceito realmente, né? Principalmente no mercado de trabalho, que a gente sabe que apesar de a gente sofrer esse preconceito, tem outras pessoas da própria comunidade, principalmente as pessoas trans, que sofrem mais preconceitos ainda, né? Com certeza. Quando a gente vai da identidade, eu me reconheço um homem que sofre preconceitos, mas por mais que eu não consiga estar no lugar do outro, mas eu entendo que pessoas que, por exemplo, um homem gay com cabelo comprido, Sim. né, sofre mais preconceitos do que o meu. Porque dentro da interseccionalidade dos marcadores sociais dele, dos meus, ele tem um padrão que é o cabelo grande, que socialmente foi colocado, né, um padrão de gênero feminino. Então, ele vai à margem da heteronormatividade, que é o normal para os héteros. E a gente vê que apesar dessa mudança na sociedade como um todo, assim, no geral, a gente agora que está vendo pessoas trans, principalmente, tendo acesso ao mercado de trabalho, né? Obviamente que tem que mudar muito ainda, que a gente tem hoje em dia pessoas trans que estão trabalhando, no caso do deputado Érica Rio, tem várias outras pessoas trabalhando em locais como farmácia e tudo mais, mas a gente vê que ainda assim, mesmo nos dias atuais, ainda tem esse preconceito para contratar pessoas trans por ela ser trans, no caso, né? Exatamente, como a Érica mesmo diz, né, o não da nossa existência. É isso. A gente, por mais que a gente hoje em dia tenha algumas identidades, né, como a Érica, muito positivas, no nosso contexto de região amazônica, de município pequeno, a gente vê muito o discurso da marginalização do corpo transexual, Sim. né, das mulheres trans. Então, dificilmente a gente vê uma mulher trans ou um homem trans ocupando esses espaços no mercado de trabalho. E até mesmo a gente, né, colocar, porque a gente carrega esse preconceito que é estruturalizado na nossa sociedade, a gente mesmo se surpreende quando a gente vê uma identidade assim, né, no mercado de trabalho. Fica, nossa, é uma mulher trans, professora universitária, no curso, né? Aí, por mais que isso a gente precise naturalizar, a gente mesmo traz como algo fora a normatividade, né? Eu lembro que, eu não sei se eu posso citar o nome da professora. Mas eu acho que eu sei. A professora da UEPA, né? Então ficava esse murmurinho de que será que a professora é, será que ela não é, né? E por que a gente se preocupava com essas coisas, né? Por que interessava isso? Então a gente está tão entrelaçado com essas questões que a gente, por mais que a gente reconheça, a gente não consegue nos desprender. Sim. Né? Então quando eu falar sobre preconceito, eu não posso me colocar à parte, porque eu preciso reconhecer que eu também faço parte disso. Né? Enquanto eu, eu vou para academia, eu não tenho um corpo socialmente mais aceito, que eu até brinco contigo, né? Eu falei isso que meu namorado também tem um corpo padrão. Para mim tem um corpo socialmente mais aceito. Né? Porque eu entendo que eu tendo um corpo socialmente aceito, vai ser mais fácil para mim conseguir um emprego, né? Para me relacionar com outras pessoas. Então, por mais que sejam padrões de preconceito, a gente segue uns, não segue outros, né? E o que cabe a gente justificar? Eu sigo esse, então eu vou atacar o outro que eu não sigo, né? Então, cabe essa reflexão da gente nos colocarmos no lugar do outro e pensar se os meus marcadores são menos importantes ou mais importantes que os marcadores do outro. Um relato pessoal acerca disso também, acerca do tema. Quando eu entrei na universidade, logo quando eu entrei, assim, que eu me identifiquei enquanto uma pessoa LGBT, e foi logo após eu entrar na UEPA, e o meu medo era esse, de me mostrar demais quem eu realmente era, com medo de não ser aceito no mercado de trabalho e até dentro da universidade. Tu sentiu essa pressão também quando entrou na universidade e após tu sair ou não? Foi totalmente tranquilo pra ti? Não, eu tenho uma experiência bem atípica assim da universidade. Eu até brinco com os amigos que eu falo que na universidade foi o único lugar que ser um homem gay foi algo positivo. Porque no segundo ano, né, do curso, eu fui tentar uma bolsa, aí era para PIBIC. Aí o tema era LGBTfobia.
fracasso escolar na universidade, aí tá. Então, era o nosso histórico acadêmico, né, as nossas notas e entrevista. Aí, por ser um homem gay, eu tive facilidade na entrevista. Sim. Então, Por ser gay foi algo positivo, pela primeira vez na minha vida, na universidade. Então, eu parti daí já nessa posição de enfrentamento. Então, para mim, sempre foi um lugar muito positivo, assim, enquanto manifestação da minha identidade sexual na Sim. universidade. Mas no caso, a minha questão era uma coisa comigo mesmo, não que a universidade me moldava, assim. Era uma Sim. questão minha mesmo, de medo Uhum. da sociedade por conta dos preconceitos que acertam, né? Mas eu acho que era mais Aham. uma questão minha, não era uma questão Da da universidade, universidade. é. Mas a gente sempre carrega, né? Mesmo de forma, olha, eu acredito que eu me analisando, eu acredito que eu ter um corpo socialmente aceito e treinar é uma forma de eu me proteger também do preconceito, Sim. né? Como eu me autoafirmo um homem gay na universidade principalmente, então eu ter um corpo socialmente aceito meio que equilibrava as coisas, né, para mim. Então acho que eu buscava dessas formas. E só o fato de a gente auto se reconhecer na universidade também já é uma forma de lidar com preconceito, né? De tentar se afirmar, de não ter o nosso não da existência. E é uma questão muito grande, assim, porque a gente tem que sempre correr atrás para ser aceito. Igual tu, no caso, foi para academia para tentar não sofrer preconceito. A gente não usa o que a gente quer para não tentar preconceito. Por quê, né? Porque a gente não pode ser só quem a gente quer. Porque a gente está sendo alvo totalmente da sociedade, assim, em questão disso, né? Com certeza, a gente ainda precisa resgatar nossas Sim. relações, né? Sempre. Infelizmente, querendo ou não, dentro dos marcadores sendo poucos ou muitos, a gente precisa ir ao encontro, né? Buscar Sim. se defender, se reafirmar, a gente tentar compreender as pessoas que não entendem, às vezes tentar ensinar, né, para os que têm paciência, tentar, eu vou ensinar como é que eu devo ser tratada. Eu não tenho paciência mais. Porque Família a gente ensina, mas... sim, porque eu tava até gravando um vídeo sobre isso, porque eu reagi ao vídeo do próprio Gil do Vigor falando que ele não aguenta mais ter que explicar sempre sobre como ele quer ser tratado. E realmente, a gente já tá tão com a pressão tão grande na nossa cabeça em questão disso que a gente não quer mais ficar falando para outra pessoa como que a gente quer ser tratado, né? Exatamente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Raí quer dar uma mensagem final aí. Um conselho que eu tenho para os homens gays, né, é que foquem na qualificação profissional. Porque por mais que a gente tenha esse marcador social de forma negativa para o mercado de trabalho, mas a nossa qualificação profissional nos proporciona alcançar esses lugares de poder, né, no mercado de trabalho. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.